Bom, ainda estou no mar. Acredito que eu já tenha chegado no Brasil. Amanhã já volto de viagem. Mês que vem eu vou para Portugal, vou para Lisboa, conhecer meus irmãos portugueses. Muita gente pede para eu ir para Portugal. Inclusive, se você é de Portugal, é português, me acompanha. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Tem muita gente de Portugal que me acompanha, isso é muito legal. Mas hoje o vídeo não tem nada a ver com isso. Hoje é um desabafo, tá? É um desabafo bem íntimo, bem pessoal. Mas eu acredito que o que mais tem hoje na internet são canais de desenvolvimento pessoal que falam muito de forma rasa e eles permanecem na superfície entregando algum conceito ou técnica superficial de desenvolvimento pessoal. Mas eu acredito que para ser um mentor de desenvolvimento pessoal eu preciso entregar tudo, cara. E para entregar tudo eu preciso explorar realmente de forma profunda tudo o que eu ensino. E para me aprofundar, eu preciso me abrir com vocês. Não tem jeito. Então nesse vídeo eu vou me abrir, cara. Vou contar uma história muito pessoal minha, mas são histórias, tudo que eu contar aqui pra vocês, histórias profundas, pesadas, que muitos de vocês vão falar, caraca, Fê, essa história é muito pesada. Eu queria que você ficasse muito tranquilo quanto a isso, porque todo mundo que vai se desenvolver, ou pelo menos eu acredito que o homem que vai se desenvolver deve pensar dessa forma. Eu acredito que o homem ele tem que ter a capacidade de dissolver o ego e olhar a vida dele e as inseguranças e os traumas e as experiências boas e ruins de fora. É como se ele não se julgasse. Inclusive você está na ordem. A nossa comunidade são de pessoas obcecadas por evolução e você pode comentar qualquer coisa aqui embaixo que ninguém vai te julgar. Só tem pessoas aqui muito qualificadas, muito positivas, muito otimistas e muito boas do que fazem e no que são. Então vocês podem ficar à vontade de expor suas inseguranças, porque hoje eu vou expor uma insegurança minha. E uma história muito pesada, talvez seja a história que mais mexe comigo até hoje. Só que, como eu disse, eu dissolvi o ego faz muito tempo, então eu consigo observar de forma racional até os meus traumas e inseguranças, porque eu sei que tudo o que eu passei, ele compõe o que significa ser o Felipe Alves hoje na minha essência. Se você teve uma criação péssima, uma experiência ruim com seu pai, com a sua mãe, ou não teve pai, ou não teve mãe, pode ter certeza que o que você passou trouxe você até onde você está hoje. E até a sua obscuridade, o seu lado obscuro, pode sim se tornar um dom, se você saber ressignificar, observar de fora e usar isso como um combustível para chegar aonde você quer chegar. Mas antes da gente ir para esse conteúdo, eu preciso contar uma história que fez eu entender esse conteúdo. Eu vou me aprofundar e vou contar algo muito pessoal, então presta muita atenção. Eu tive uma criação muito dura. Pra quem me conhece, cara, eu falo muito sobre meu pai aqui. Direto eu conto sobre o meu pai, a criação que eu tive com ele. E o meu pai foi um cara que me ensinou muito a ser homem, né? Ele é um cara muito confiante, muito masculino, muito líder e ao mesmo tempo muito agressivo, muito duro com as palavras, muito tóxico com as pessoas em diversas situações, mas a criação dele me ensinou muita coisa, tá? Por mais que me trouxe alguns traumas e traços de personalidade um pouco negativas, eu acredito que muito do que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, corajoso, determinado, bruto, masculino, confiante, convicto, veio muito dessa criação que eu tive com meu pai, que me mostrou como que eu poderia ser assim. Eu não vi o meu pai falando diretamente isso, mas ele me ensinou pelo exemplo. Durante toda a vida, o meu pai, ele sempre queria que eu estudasse, que eu fosse alguém na vida. Ele foi um pai muito presente. E ele sempre foi muito duro comigo. Você tem que estudar, você tem que ser um cara foda, um cara inteligente, porque pelo que eu via, e isso é a realidade dos pais do Brasil, né? Eu passei por muita dificuldade na vida e agora eu não quero que você passe pela mesma dificuldade que eu passei, portanto, estude e seja alguém na vida para você não passar pela dificuldade que eu passei. É algo totalmente entendível, cara. Você entende, o seu filho é a coisa mais preciosa que você tem, você não quer que ele passe pelas merdas que você passou ou pelas dificuldades que você ainda está passando. Portanto, na minha visão tradicional de ver a vida, a única forma do meu filho dar certo é ele ser alguém na vida, ele ser um cara inteligente, ele estudar numa faculdade, ganhar dinheiro, ter um bom emprego, etc. Meu pai foi um pouco além disso. Ele queria que eu fosse bom, em qualquer coisa. Só que ele acabou
pode criticar seus métodos, mas não critique seus resultados, não tem aquela frase? O método do meu pai foi um pouquinho ortodoxo, né? Então foi um pouco diferente o método dele. Basicamente, meu pai só demonstrava amor por mim quando eu vencia em alguma coisa, quando eu era bom em alguma coisa, quando eu mostrava ter uma boa nota, quando eu vencia em algum campeonato. Quando eu vencia, o meu pai mostrava afeto e mostrava amor por mim. Muita gente me pergunta, Fê, o que te faz ser tão ambicioso? O que te faz vencer? A cada ano que eu te acompanho, você parece estar evoluindo, parece estar melhor, e é assim que eu sou. Eu acredito que todo homem deve ser assim. E muito disso veio da criação do meu pai. Quando eu errava, o meu pai falava que eu não ia ser ninguém, que eu era um merda. Quando eu chorava, ele me chamava de viadinho, falava que eu tinha que engolir o choro, falava que ria da minha cara e perguntava por que eu estava chorando dessa forma. Isso mexeu muito comigo. Até hoje eu não sei lidar muito bem com sentimento, não sei expor meus sentimentos, não sei chorar. Eu tenho dificuldade para chorar. E quando eu choro é algo muito importante para mim. Eu sempre vou me desculpar depois de chorar, porque eu acho que eu estou cometendo um crime, eu acho que eu estou errando, falhando como homem, mostrando minha fraqueza, coisa que meu pai repudiava. Então, basicamente minha vida era: se eu fracasso, meu pai me odeia e não demonstra amor e vive dizendo frases, afirmações negativas para mim, e se eu venço, ele demonstra amor. Portanto, na cabeça do Felipe daquela época, para ser amado por uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é meu pai, eu preciso vencer, eu preciso ser bom. E foi o que eu fiz. Então eu me tornei uma pessoa obcecada, tanto que o lema da minha comunidade chamada Ordem é Pessoas Obcecadas por Evolução, e isso reflete muito da minha criação, o que eu sou hoje. Porém, analisando de forma racional, eu consegui chegar em algumas conclusões do que seria a minha sombra hoje, tá? Olha só, essa busca por ser o melhor, inclusive eu tenho um hábito que é journaling, né? Que chamo, né? Que é basicamente eu anoto o que eu penso, eu anoto coisas que estão na minha cabeça, até para evitar o excesso de pensamento que pode gerar ruminação e que pode gerar ansiedade. Então eu sempre anoto tudo que está passando na minha cabeça no meu Notion, né? E isso me ajuda a criar conteúdo para vocês. E eu queria passar o que eu anotei aqui para vocês sobre o que eu analisei que seria a minha sombra hoje devido a essa criação dura e rígida demais. Essa busca por ser o melhor pode criar uma sombra. O medo da imperfeição, talvez em algum nível, eu tenha dificuldade em aceitar falhas, erros ou momentos de vulnerabilidade. Isso pode gerar uma necessidade de controle absoluto sobre como você é percebido, ou o que você cria, e até mesmo os resultados das pessoas que te seguem e te contratam, por exemplo, né, sobre o meu trabalho. E esse lado sombra pode se manifestar como: ponto 1, autoexigência extrema, onde bom nunca parece bom o suficiente. 2, uma voz interna que questiona se eu estou fazendo o suficiente, mesmo quando eu estou indo muito além da maioria. 3, relutância em mostrar fraqueza, porque elas poderiam ser vistas como inconsistentes com a imagem de força que eu construí ou que eu quero construir. E 4, medo de falhar. Toda essa criação que eu tive criou sombras na minha vida e na minha personalidade. Sombras são medos. Sombras é o nosso lado obscuro que pode ter sido ocasionado pela nossa criação, pelas nossas experiências, e todo mundo tem. Eu hoje consigo ver a minha criação de forma muito positiva, mas ao mesmo tempo eu consigo identificar as sombras que vieram com essa criação. Eu nunca vou esquecer de quando eu comecei a nutrir uma raiva pelo meu pai. Ele queria que eu vencesse a todo momento. Ele me batia, me zoava, me humilhava quando eu não vencia, dizia que eu não ia ser nada. E eu fui juntando uma raiva absurda em mim. Sabe aquela raiva do tipo: caralho, eu vou mostrar pra esse cara que eu posso vencer. Sabe? Um ódio na fala. E quando eu vencer, eu vou esfregar na cara dele, vou largar e vou sair de São Paulo e vou morar em outro lugar. Sabe? Eu tinha um ódio que me movia. Até certo ponto foi bom esse ódio. Todo ódio que você tem na sua vida pode se transformar em um combustível que pode te levar muito além. E quando eu venci,
Quando eu fiz o meu primeiro lançamento na internet, eu consegui ver um dinheiro que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, e isso lá em 2018, 2019, e eu me mudei para Florianópolis, eu me afastei por 1 ano da minha família, só ligava e falava poucas coisas, ninguém sabia muito o que eu estava fazendo. Por 1 ano eu entrei na caverna, me afastei de tudo e todos e realmente venci e construí uma vida próspera, digna. Construí uma empresa sólida. E eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, a primeira coisa que eu falei eu fui encontrar meu pai e falei: "E aí, pai? O que você tem a dizer sobre isso? Eu venci. E não foi do jeito que você queria. Foi do meu jeito. E aí? O que você tem para falar para mim? De tudo aquilo que você me falou, de tudo que você já fez para mim, das palavras duras que você já falou para mim. E agora?" Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: "Filho, agora eu tô feliz. Era isso que eu queria. Parabéns. Eu tô muito orgulhoso de você." Virou as costas e foi embora. Eu não sabia se eu sentia raiva, se eu me sentia... Eu não sei, cara. Eu só sei que naquela hora eu falei: "Que filha da puta." Era só isso que ele queria. É óbvio que o método dele me causou alguns traumas, mas era só isso que ele queria. Ele só queria que eu vencesse. Quer ouvir uma coisa engraçada? Mais uma história? Quando eu fui lutar em rede nacional, minha luta de boxe, eu liguei pro meu pai e falei: "Pai, você vai?" E ele falou pra mim: "Não." E eu senti vontade de chorar naquele momento, porque meu pai é uma das pessoas mais importantes pra mim. Basicamente, o seu pai, ou a figura paterna que você tem na sua vida, é o único homem que ele quer te ver melhor que ele. O jogo do homem é um jogo muito de performance, então a gente está sempre competindo entre nós. Dificilmente um homem vai ficar feliz em te ver melhor que ele. Exceto o nosso pai. Então meu pai falou: "Filho, eu não vou na sua luta." Eu falei: "Por que você não vai na minha luta?" E ele falou: "Porque talvez você perca. E eu não quero que você se sinta mal. Porque eu sei o quanto você se sente pressionado quando eu tô lá." E realmente eu perdi. E a outra mensagem que ele falou é: "Eu sei que a gente tem uma relação complicada, mas saiba que essa derrota não muda nada o meu amor por você. E que tudo que eu queria que você fosse na vida, você já é. Felipe, você pode ter o boxe e a musculação como um hobby, como um esporte, mas você não é um lutador. Você é um comunicador. Você é um líder de um movimento. Você nasceu para fazer o que você faz e para trabalhar com o que você trabalha, então eu já estou muito orgulhoso de você. Você já vence diariamente no que você nasceu para vencer." E eu confesso que nesse momento eu chorei. Eu chorei porque eu entendi tudo. Meu pai me trouxe muitas obscuridades na minha vida, muitos lados obscuros. Mas essa mensagem fez com que eu me desapegasse totalmente da minha derrota. Porque eu percebi que eu tô cagando e andando porque os outros pensam de mim. Mas eu tô me importando muito com o que meu pai pensa de mim. Você, com certeza, tem um lado obscuro. Um lado obscuro da sua personalidade, do teu jeito de ser, que você procura esconder de todo mundo. Talvez é esse lado obscuro que complemente a tua personalidade. Eu não posso deixar que essa vontade de controle que eu tenho, com medo de perder e de não ser amado, me domine. Mas eu preciso usar essa vontade de vencer como um combustível para eu vencer nas áreas que eu quero. Se você aprende a dominar o teu lado obscuro e usar o teu lado obscuro ao teu favor, você pode se tornar um cara completo e pleno. Um cara que não tem medo de ser. E um cara que vence. Nas áreas certas. Nas áreas que você quer. Eu tenho medo de perder?
Para mim tudo tem que estar perfeito. Eu preciso vencer para eu sentir que eu tô sendo amado. E talvez isso seja péssimo para minha vida pessoal. Então o que eu faço? Tiro esse jeito e essa mentalidade, esse traço da minha personalidade na minha vida pessoal, para que não afete minha relação com os meus amigos, com a minha família, com a minha mulher. Mas eu deixo esse lado no Fê Alves, para que eu sempre sinta a vontade de vencer. Nunca tá bom, sempre dá para melhorar. Eu sempre sou o maior crítico com os vídeos. Eu não gosto de ver meus vídeos do ano passado, porque eu acho que minha comunicação tá uma merda. Eu não gosto de ver nada meu, porque eu acho imperfeições. Aí você pode falar, Fê, mas que terrível, cara. É muito bom o seu trabalho. Você é apegado demais. Foda-se. Esse meu lado obscuro é o combustível que eu preciso para nunca estar satisfeito e sempre achando brecha e imperfeições para melhorar. Talvez seja por isso que eu só cresço. A cada ano que passa, você vem aqui me ver e eu tô num lugar diferente, com um shape melhor. Enfim, cara, eu tô melhorando como vinho, como deve ser a vida de um homem. Talvez a gente precise dessa obscuridade pra gente dominar, conquistar, crescer. Um pouco de ego, uma pitada de ego, uma pitada de obscuridade, sem deixar com que ela nos domine. Eu quero fazer uma aula sobre isso. Como eu disse, eu vi esse conteúdo no livro As Leis da Natureza Humana, que é um livro, para mim, completaço de Robert Greene. E eu quero fazer uma resenha do livro lá para a ordem, desse livro especificamente. Vai demorar um pouco mais, mas se você não sabe, a ordem é o meu treinamento e eu quero que seja esse ano o maior treinamento de resenha, de livro de desenvolvimento pessoal, para que você não precise mais ler nenhum livro e tenha a capacidade, simplesmente assistindo uma aula, de ler 4 livros por mês de desenvolvimento pessoal e tá sempre se desenvolvendo. Eu quero que a Ordem seja a maior plataforma de resenha do livro do Brasil. Muito obrigado por acompanhar. Se você quer entrar na Ordem, clique no primeiro link da descrição e vamos se desenvolver de forma mais avançada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um desabafo, foi algo mais pessoal, foi um conteúdo muito denso do jeito que eu gosto de falar. Talvez eu travei um pouco na minha fala, talvez não saiu de forma fluida e perfeita, porque é difícil falar dessa história, mesmo que eu observe de fora, é difícil, mexe comigo ainda, né? Porque acho que a parada mais delicada que eu tenho na minha vida é a relação, a minha criação que eu tive quando infância. Eu fui um cara que eu sofri muito com a minha criação, mas eu sofri para ser o cara que eu sou hoje, então eu agradeço muito ao meu pai e a criação que eu tive. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela Ordem.